Mercado aparentemente calmo nessa segunda-feira. Toda vez que a gente vem gravar aqui são dias agitados, aberturas agitadas, mas hoje foi aparente porque a soja ficou indo e voltando e fechou numa estabilidade parecendo calmaria, mas o milho não. O milho foi agitado tanto em Chicago quanto na B3 e também o dólar. Olá, como vai? Espero que você esteja bem. Sou Ronaldo Fernandes. Vamos falar dessas e outras notícias que vão impactar o nosso mercado logo depois da nossa vinheta. Quero começar agradecendo muito o seu apoio. Sempre que eu posto o radar aqui, a gente recebe muitas curtidas, muitos compartilhamentos, muitos comentários. Muito obrigado por você que tem contribuído com a gente. Nós temos pessoas aqui que estão com a gente desde o início e quero reforçar o pedido. Por favor, continue nos apoiando. Se você não está curtindo, não está comentando, faça isso. Vai ajudar muito, porque a gente está fazendo aqui uma dedicação de tempo. Antes de vir aqui gravar o radar, é um tempão que eu fico preparando, separando as notícias. É, na verdade, 15, 10 minutos que a gente fica conversando aqui, mas é resultado de trabalho de horas, de dias, de anos, né? Porque eu estou estudando o mercado financeiro, o mercado agrícola já faz bastante tempo. Então, a sua forma de nos apoiar, se esse assunto te interessa, é deixar uma curtida, deixa um comentário, você vai ajudar bastante a gente. Bom, vamos começar aqui olhando para a nossa tela, como foi o fechamento de hoje. A gente teve uma alta expressiva para dólar. Eu costumo dizer que até 0,5% é estabilidade, seja para queda ou seja para alta, não foi movimento forte, mas acima de 0,5% a gente já tem que apontar o que é que está acontecendo. E o dólar teve um movimento forte hoje, mas os destaques ficaram, claro, que para o milho, Chicago teve mais de 1% de alta, o contrato julho mais de 2%. Eu já vou começar aqui explicando para você esse movimento do milho. Não teve nenhum fundamento novo que fosse forte o suficiente para jogar os preços para cima. A gente teve a liquidação de Chicago. Julho está saindo da tela hoje. E quando a gente tem um contrato liquidando em Chicago, você tem entrega física. E a entrega física, ela mexe muito com esse contrato, porque vai depender do apetite de quem quer deixar soja lá, ou milho lá no armazém, ou retirar. E a gente teve muita entrega, então a gente teve muito pedido de compra. Pro disponível mesmo, para o físico. E aí Chicago subiu em julho, os outros foi levando. Então, não vejo o movimento de Chicago de hoje como algo específico, nem como tendência, mas sim uma realização de bolsas. Bom, a gente teve o milho na B3 fazendo a mesma gangorra do destino, indo e voltando, mas foi influenciado por Chicago. Vamos passar aqui pelos pontos para a gente ir conversando o que é que impactou isso de fato. A gente teve a divulgação da qualidade das lavouras, 74% está mantendo, mas olha, 74%, por mais que não melhorou da semana passada, é a melhor qualidade desde 2016 para o milho. Então é uma grande qualidade, é uma condição muito boa para as lavouras dos Estados Unidos. Para a soja já teve aqui um impacto mais forte, saiu de 66 para 70, também é o melhor dos últimos 8, 9 anos. Então a gente tem o USDA aí reforçando a ideia para o mercado de que nós podemos esperar uma grande produção vinda ali dos Estados Unidos. E aí eu quero passar aqui pelos comentários que a gente teve no último vídeo. Primeiro, muito obrigado, está aí na tela para você, todo mundo que foi deixando o seu comentário. Muito obrigado mesmo, porque quando você comenta, você impulsiona o nosso vídeo, você faz a plataforma entender que ele é relevante e ele vai chegando em mais pessoas organicamente. Não tem como eu patrocinar esse vídeo. Vídeo acima de 1 minuto, eu não posso colocar dinheiro para ele chegar em mais pessoas. Então tudo que tá aparecendo aí é organicamente. E aí teve o recado o comentário do Thiago que eu quero destacar. Ele perguntou o seguinte: não acredito que o Trump consiga dar continuidade das tarifas por muito tempo. E eu concordo com o Thiago. Ronaldo, chances do próximo relatório do FDA já reduzir algum volume de exportação de milho e aumentar a soja, diminuir milho e aumentar a soja? Thiago, muito obrigado. Thiago é um cara que a gente conheceu através das redes sociais e hoje é um grande parceiro, um grande amigo. Se você tem alguma dúvida, algum ponto, deixa aí nos comentários que eu vou fazer questão de vir responder aqui. Infelizmente, a pergunta do Thiago veio muito perto do relatório. E aí, a semana passada o relatório já saiu, eu estou vindo responder depois do relatório já ter sido divulgado. A respeito das tarifas do Trump, eu já falei isso aqui, converso com o Thiago também, ele sabe a minha opinião, que eu também não acredito que essas tarifas vão vingar nesses níveis que ele está apresentando. Entenda,
as tarifas vão ficar, elas vieram para permanecer. O que o Trump está fazendo? Joga lá em cima para pegar alguma coisa ali embaixo e o mercado entender que foi positivo. Se ele vem e fala, temos 10% de tarifas, aí o mercado vai explodir e vai ter uma reação negativa. Mas se ele fala, temos 50%, 40%, e depois fecha na metade, a reação do mercado, e logicamente, é positiva, porque o mercado precifica que poderia ser pior. O mercado não precifica só o que está acontecendo, precifica também o que poderia acontecer. É ilógico, não é muito inteligente, mas é assim que funciona. E aí, nessa pergunta do Thiago, eu quero trazer aqui alguns destaques que nós tivemos no relatório do USDA. Para milho, a gente teve aí uma redução de produção, uma redução forte, quase 3 milhões de toneladas, mas olha, eu não estou apegado nessa redução que eles apresentaram, não. E teve uma redução no consumo interno. Por que eu não estou apegado? Porque a redução ela não foi na produtividade. Eles mantiveram ali 181 bushels por acre. E o mercado já começa a acreditar que os próximos relatórios eles podem ainda aumentar esses 181. Ou seja, é o mercado apostando que esse ano os Estados Unidos vão tirar mais de 400 milhões de toneladas dos campos. Onde é que foi a redução? Na área colhida. Teve uma pequena redução na área plantada, de 95,2 para 95,3 milhões de acres, mas a maior redução ali talvez tenha sido na área colhida, de 87,4 para 86,8. Olha só, eu já falei disso aqui algumas vezes, eles vão plantar 85,2 e vão colher 86. Os Estados Unidos perdem muita área, seja por doença, seja por abandono climático, seja por transformar aquele grão em silagem. E a gente está vendo as enchentes atingirem alguns estados, nada que está preocupando o mercado, que vai impactar na produção, mas impacta na redução de área. Só que o USDA, eu acredito que tem um plano de voltar essa produção para níveis altos, olhando ali para a produtividade. Então, essa foi a maior alteração do quadro dos Estados Unidos, e é bom deixar claro, não foi na produtividade. O corte veio da redução de área colhida, não área plantada. Isso quer dizer que eles têm liberdade ali para voltar a subir a produção quando eles acharem que precisa. E para o Brasil, que foi exatamente no ponto da pergunta do Thiago, eles aumentaram a nossa produção. Vou passar bem rapidinho aqui para uma explicação que muita gente faz confusão. A safra brasileira, no relatório do USDA, agora, essa safra que a gente está colhendo é a safra 24-25. Eu estou olhando para o lado aqui porque o computador está do lado. Alguém já deixou um comentário. Por que o Ronaldo olha tanto para o lado? Porque os números estão aqui do lado. A safra brasileira e a safra argentina está vivendo ainda a safra 24-25, porque estão abaixo do hemisfério sul. A safra argentina, a safra norte-americana, China, Ucrânia, já estão vivendo a safra 25-26. Então é normal a gente ver as grandes alterações para os Estados Unidos no quadro 25-26 e o Brasil e a Argentina ainda sofreram alteração no quadro 24-25, entendido? E eles aumentaram a produção de 130 para 132 milhões de toneladas. Eu acredito que podem aumentar mais ainda a produção nos próximos relatórios do Brasil. A exportação não mexeram, que é a grande dúvida, a gente falou disso na semana passada, porque ela já está relativamente possível, né? 43 milhões de toneladas, a nossa projeção da Royal são 40. 43 não é tão distante assim, então o USDA está um pouco equilibrado, mas com espaço sim para corte, só que eu não acredito que esses cortes vão acontecer agora, justamente por causa do tarifaço do Trump. Quando a gente olha para a soja, aqui tem um ponto de preocupação, né? Que eles cortaram as importações do Brasil. Vieram para 102 milhões de toneladas, que eu acredito que agora está um pouco mais ajustado. E o relatório de soja foi um dos relatórios de destaque, porque quando a gente olha para o quadro dos Estados Unidos, eles reduziram as exportações em quase 2 milhões de toneladas, possivelmente considerando já os tarifaços do Trump, mas não só isso, porque eles precisavam aumentar o consumo interno. E esse aumento de consumo interno vai pegar para a soja, porque é um aumento quase que 100% baseado no consumo de óleo de soja, no aumento do consumo de óleo de soja pelas indústrias de biocombustível. Só que se você vai produzir mais óleo, você também vai produzir mais farelo. E é o farelo o ponto que pode pegar para os preços futuros da soja, porque o farelo ainda não está precificado o aumento de oferta que nós vamos ter vindo dos Estados Unidos, e isso vai apertar o quadro da soja para os contratos de 2023.
26. Então, é o que chama a atenção. Olhando aqui para o Brasil, a gente está com a colheita em torno de 30%. Está dentro da média, está pouco abaixo da média. Mas quando você olha pela data de início que nós tivemos a nossa colheita, ali embaixo não é dia 2 de julho, é a segunda semana de julho. É uma colheita atrasada. E essa colheita atrasada está impactando nas exportações. A gente viu o SESEX, a Secretaria de Exportação, divulgar só 338 mil toneladas exportadas de milho. É muito pouco, a gente devia exportar mais. O line-up está apontando 4,7 milhões de toneladas de exportação no mês de julho. O line-up fala que nós já embarcamos mais de 600 mil toneladas. O SESEX fala em 300. Só que aqui eu não estou muito com medo, porque olha aí um ponto aqui. Vamos lá. Primeiro ponto ali da colheita. Eu não acredito que a exportação está baixa porque não tem comprador. Eu acredito que a exportação está baixa porque a gente não está entregando. Não é todo o volume que está sendo colhido que está sendo ofertado. Uma parte são contratos que foram fechados lá atrás, outra parte é produtor que vai armazenar e está preferindo vender soja. Então está faltando produto ainda com volume para exportação embarcar. Tem um certo atraso nos portos, mas não é esse o problema. O problema é de fato o atraso na colheita, que já é realidade. Agora eu quero analisar com você alguns pontos do line-up. Nossos grandes compradores. O Irã está se mostrando como principal comprador. O Egito, para esse mês, tem mais nomeado até do que o Irã, mas o Irã é o nosso principal comprador. E o Vietnã está mantendo um grande volume ali, 500 mil toneladas. O que chama atenção também no line-up são quase 1 milhão de toneladas, 969, eu não sei se o mouse aparece aqui, mas quase 1 milhão de toneladas para países não informados. O que é isso? O que são esses países não informados? Podem ser várias coisas, não tem um ponto específico. Pode ser a trade que decidiu não informar por estratégia, pode ser o país que comprou, pediu para não informar também por estratégia, mas pode ser também por não ter vendido o milho ainda. Pode ser porque a trade se preocupou primeiro com o planejamento logístico, vamos contratar o navio, a gente não sabe como é que vai estar a disposição de navio, pode ser uma questão da logística marítima. Então primeiro a gente contrata o navio, enquanto a gente vai fazendo as negociações desse volume. Pode ser isso. Parece estranho, mas é comum. E pode ser também que esse navio vai ter vários pontos de entrega. Ele vai entregar um pouco aqui, outro pouco ali, não tem um único destino final. Pode ser também que esse navio não vá para o destino do cliente, ele vai para um transbordo. O Brasil enche o navio aqui e manda esse navio lá para Panamá. Chegar lá em Panamá, ele vai fazer um transbordo e de lá que vão vender esse milho. Por que eu estou fazendo questão de explicar isso? Porque você está vendo que tem vários motivos que não deixam garantia de que esse volume vai ser embarcado. Pode ser que o navio chegou, não vendemos milho, vamos virar esse navio aqui para soja, vamos vender outro produto e usar o navio para outra coisa. Esse volume aqui vai só lá para transbordo, não está vendido ainda. Então, esses 900 mil toneladas, quase 1 milhão de toneladas, não está 100% fechado. E aí, isso é um grande volume, isso pode bater um pouco nas exportações de julho. Estou dizendo o meu entendimento, eu não acredito que isso é falta de apetite internacional. Eu tenho um grande receio com as nossas exportações esse ano, eu venho deixando isso muito claro, mas não acho que é o que está acontecendo com julho agora. Bom, já vou caminhar aqui para o final, eu não sei nem quanto tempo a gente está falando, mas eu tento ser o mais resumido possível para economizar o seu tempo. E vou finalizar, claro, ainda com a novela mexicana, né? O tarifaço do Trump. Está aí para você a lista do que foi anunciado agora dessa nova fase do tarifaço. O que é a nova fase? Era para fechar isso no dia 9 de julho. O Trump estendeu para dia 1º de agosto e está fazendo baterias aí de ameaças. E agora, recente, ameaçou a União Europeia e o México com 30%. Eu já falei várias vezes aqui, eu não acredito que o Trump vai de fato manter essas tarifas nesses níveis, é o que eu estou falando aqui desde o início, está jogando lá em cima para pegar lá embaixo, a dívida americana é muito alta, então ele vai usar os tarifaços para arrecadar mais, para tentar aliviar a dívida, só que isso pode implicar em aumento da inflação americana, então esse tarifaço o Trump não está saindo bem dele não. Ainda sobre o tarifaço, ele ameaçou hoje a Rússia. O Trump está mudando a postura em relação à Rússia e Ucrânia. Está se aproximando mais do Zelensky, está se aproximando da OTAN, sempre foi um crítico, mas agora pediu para a OTAN aumentar ali seu investimento militar, a OTAN atendeu, disse que a verba agora que ele vai mandar para a Ucrânia não vai ser exclusiva dos Estados Unidos, vai sair do fundo da OTAN, e ameaçou o Putin, olha, se até 50 dias não tiver um cessar-fogo, você vai ser taxado em 100%.
Bom, pode ser mais retórica do Trump, só que a Rússia já está acostumada a viver com embargos e com taxações. O ponto de preocupação é que ele ameaçou a taxar quem comprar o petróleo russo. A Venezuela quebrou desse jeito. Os Estados Unidos embargou a Venezuela na venda do petróleo. E aí a Venezuela quebrou. Quem é que está comprando bem o petróleo russo? Países que estão procurando os Estados Unidos para conversar e que já estão sensíveis, que é a Índia e a China. Será que o Trump vai levar isso para frente? O fato é que são mais 50 dias desse assunto movimentando o mercado e causando turbulência. Bom, para a gente encerrar, vou para a última notícia, mas quero reforçar, se você está aqui, deixa um comentário, seja falando do assunto que a gente está abordando, ou seja fazendo sugestões ou perguntas, coisas que você quer ver aqui a gente tratar nos próximos vídeos. O que pode impactar para dólar é obviamente o tarifaço do Trump, mas a gente vai ter amanhã a reunião de conciliação aí que o STF vai mediar entre o governo e o Congresso sobre o aumento do IOF. O governo judicializou. Me parece assim que se o governo não quiser ceder em nada, o STF a gente já sabe onde ele tende a beneficiar. O problema é que se o governo não cede absolutamente nada e decide manter o decreto de aumentar o IOF e o STF dá causa favorável para o governo, isso pode ser ruim para o câmbio. Então as taxas do Trump, sobretudo essa ameaça de 50% para o Brasil, eu não acredito que ameaça tanto o câmbio quanto esse aumento do IOF. Olhando para o tarifaço do Trump, 5,60 para dólar já está caro. Por mais que a gente vai ter um impacto de 50%, não é um grande impacto na economia geral. Ele vai impactar muito alguns setores de aeronave, alumínio, carne, mas a economia geral do Brasil ela não é tão atingida para a gente ter um dólar de 5,60 por causa disso. Mas esse decreto do IOF, esse embate com o Congresso, isso sim tem esse impacto. Vou ficar por aqui. Você sabe que o Radar ele é uma passagem sobre as notícias que a gente acredita que vão movimentar aí o seu negócio, o seu bolso. Mas se você quer uma análise mais detalhada, estratégia, é só me chamar aqui no WhatsApp, tá aí o meu contato, ou mandou uma mensagem para a gente aqui onde você estiver assistindo, que nós vamos te colocar na consultoria e você vai usar todo o aparato aqui da Royal Rural. Mais uma vez, obrigado pelo seu apoio, obrigado por estar com a gente aqui e até a próxima.